Fala comigo, família, como é que vocês estão? Suave? Aqui é o professor Pavel de Biologia e agora a gente vai resolver uma questão de botânica no Enem. Botânica sempre está presente nessa prova, pelo menos uma questão pode esperar que você vai ver. Questão de botânica no Enem. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número... Então, rapaziada, fiz um esquema muito parecido com o esquema que está na questão, que vai explicar a evolução das plantas. Isso aqui que você está vendo é um cladograma. E nesse cladograma, você tem que entender que os grupos que estão mais para baixo são os grupos ancestrais das plantas e os grupos que estão mais para cima são os grupos mais recentes. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo. Qual que é a ideia? Os grupos ancestrais das plantas é esse grupo aqui que tem os musgos, as hepáticas e os antóceros, são as briófitas. Depois surgiram as samambaias, as licodófitas, que está aí no esquema do Enem, que são as pteridófitas. Depois surgiram os pinheiros, gimnospermas, e depois a maior parte das plantas. Eu coloquei gramíneas aqui, mas qualquer planta que tenha flor, que tenha fruto, é uma angiosperma. Então a gente tem a evolução dos 4 grupos vegetais aqui. E aí qual que é a ideia? Você tem que saber as principais aquisições evolutivas de cada grupo. A gente tem, a partir de um grupo ancestral, que é o grupo das algas, por exemplo, a aquisição aqui de embriões protegidos. Então essa característica surgiu aqui e ela vai ter em todos os grupos vegetais. O que é um embrião protegido? A partir do momento que é formado um embrião, ele vai estar protegido por um tecido materno. Então esse embrião ele tem uma maior chance de sobrevivência. Isso porque nas algas verdes, esse embrião ele fica solto no ambiente aquático. Então a chance dele morrer é muito maior. Bem, será que isso foi o que permitiu a conquista do meio terrestre? Eu acho que não, sabe por quê? Porque briófitas e pteridófitas ainda dependem da água para conseguirem se reproduzir. Então vamos lá. Tecidos condutores verdadeiros é a segunda aquisição. Tecidos condutores, para quem não se lembra, é xilema e floema. Isso foi muito importante, porque isso permitiu um maior porte, um maior tamanho de vegetais. Então, enquanto as briófitas têm 10 centímetros, pteridófitas, como um samambaiaçu, pode chegar a 5 metros de altura. Então, isso trouxe uma novidade sensacional para os vegetais. Até ajudou na conquista do meio terrestre, mas ainda não ajudou completamente. Na verdade, a conquista total do meio terrestre veio através dessa característica aqui, o tubo polínico. Eu já vou explicar por quê. Bem, as angiospermas têm como característica a flor e os frutos. As flores são bem atrativas, então ajuda aí nos agentes polinizadores a carregar o pólen e aumenta a reprodução desse grupo vegetal. E os frutos, eles protegem a semente. Então você tem um fruto por fora, a semente por dentro e o embrião está dentro da semente, muito protegido e bem alimentado. Bem, aqui nos pinheiros, a gente ainda tem a polinização pelo vento. A polinização nada mais é do que o transporte do grão de pólen. O grão de pólen, na verdade, é uma planta que produz gameta masculino. Só depois da polinização é que vai acontecer o processo que a gente chama de fecundação, que é os encontros de gametas. E esse processo é o processo que a gente tem que ficar ligado. Então, qual que é a ideia? Vamos voltar aqui no tubo polínico e falar um pouquinho mais sobre isso. O grão de pólen, que eu acabei de falar, é o quê? O gametófito masculino, a planta que produz gameta masculino, ele vai ser transportado da parte masculina até a parte feminina, por exemplo, de uma flor. Olha só essa florzinha, uma flor de quaresmeira. Esse pedacinho aqui, ó, é a parte feminina. É aqui que o grão de pólen vai cair. Quando o grão de pólen ele cai aqui, ele vai ser carregado por um inseto, por exemplo, né, uma abelhinha. E aí ele vai cair aqui, numa partezinha que a gente chama de estigma, ele vai amadurecer. E quando ele amadurece, ele cresce, ele forma o tubo polínico. Então, o que é o tubo polínico? Na verdade, é o grão de pólen amadurecido. E o que o tubo polínico carrega? Ele carrega os gametas masculinos, já que o grão de pólen é o gametófito masculino. Não esquece disso. Grão de pólen, gametófito masculino. Amadurece e forma o tubo polínico. O tubo polínico cresce, cresce, cresce. E ele vai carregar aqui os gametas masculinos que vão fecundar aqui, por exemplo, nas angiospermas, a oosfera e os 2 núcleos polares. Nas angiospermas ainda tem
uma característica que é a dupla fecundação, beleza? Mas o que importa pra gente aqui é que essa fecundação, através do tubo polínico, ela não depende da água. É uma fecundação independente da água. E isso permitiu a conquista definitiva do meio terrestre. Agora, como que é a fecundação de briófitas e pteridófitas? Vem pra cá, vem comigo, olha, olha. Aqui nós temos um nino musguinho, por exemplo. Esse musgo, ele libera gametas masculinos, conhecidos como anterozoides. Esse anterozoide, ele tem uma característica, ele é flagelado. E se tem flagelo, então vai nadar. E se vai nadar, só pode ser na água. Briófitas, musgos, e pteridófitas, samambaias, dependem da água porque apresentam seus gametas masculinos, os anterozoides, flagelados. Então a fecundação ela ainda depende do ambiente aquático. Normalmente ela acontece quando rola uma chuva ou quando o ambiente está mais úmido. Não é à toa que você tem uma grande quantidade de briófitas e pteridófitas em ambientes extremamente úmidos, como por exemplo um ambiente de cachoeira. Bem, agora eu vou botar uma frase aqui, que é uma frase que para mim soa como uma poesia. Anota aí. O nadar dos anterozoides foi substituído pelo crescer do tubo polínico. Agora, não dependemos mais do nadar na água. Dependemos apenas do crescer dele, do gametófito masculino, grão de pólen, que quando amadurece, forma o tubo polínico, que carrega os gametas masculinos sem precisar da água. Eu acho que agora a resposta fica bem facinha. Vamos lá. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número 3. É o tubo polínico. Resposta correta, letra C, de sensacional. É isso aí, rapaziada. Botânica no Enem, conquista do meio terrestre, é um ponto super importante de você revisar.